Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das linguagens de programação. Sendo mais específico, vamos tratar da parte 5, que é uma continuação do estudo da especificação de linguagem de programação, sendo que o foco da nossa videoaula de hoje será a análise da gramática. Antes de mais nada, deixar claro que gramáticas fazem parte da especificação sintática de uma linguagem de programação. Uma gramática é um conjunto de regras que especificam o formato das sentenças de uma linguagem, isto é, sua sintaxe. Uma linguagem usada para se descrever outra linguagem é chamada metalinguagem. Por exemplo, nós utilizarmos a língua portuguesa para descrevermos a língua chinesa, neste contexto, a língua portuguesa, nossa língua, vai ser um exemplo de uma metalinguagem. Para se descrever linguagens de programação, várias metalinguagens podem ser usadas, desde linguagem natural até formalismos matemáticos rigorosos, passando por métodos gráficos. No escopo do que nós vamos estudar, nós vamos utilizar formalismo para a especificação da sintaxe e vamos utilizar um método informal para especificarmos a semântica. Por exemplo, temos a seguinte regra: entre parênteses angulares, atribuição, dois pontos, igual, entre parênteses angulares, receptor, dois pontos, igual, entre parênteses angulares, expressão. Esta regra descreve o formato de um comando de atribuição na linguagem de programação Pascal. À esquerda do símbolo dois pontos, igual, deve estar uma construção caracterizada como receptor, por exemplo, o identificador de uma variável numérica. E à direita do símbolo dois pontos igual deve estar uma expressão, por exemplo, uma expressão aritmética. Antes de seguirmos adiante, eu quero só abrir um parênteses para falar do símbolo dois pontos igual. Muitos alunos eu percebo que têm dificuldade em identificar que trata-se de um novo símbolo e não de uma sequência de símbolos. Para deixar mais claro o que eu quero falar, vamos ver a seguinte situação. Pergunto a vocês o que vocês visualizam na tela agora. Acredito que muitos vão me falar que enxergam o símbolo que corresponde ao caractere A maiúsculo. Porém, eu posso dizer que trata-se de um símbolo que é obtido através da união de alguns símbolos em uma sequência. Por exemplo, barra, hífen, barra invertida. Ao combinarmos essa sequência de símbolos, vamos obter um novo símbolo que vai representar o A maiúsculo. Mas voltando para a análise do nosso exemplo de regra, que descreve o formato de um comando de atribuição na linguagem Pascal. O significado dessa regra, ou a sua semântica, pode ser dado informalmente, em linguagem natural. Ou seja, essa regra substitui o valor do receptor pelo valor resultante da avaliação da expressão. É extremamente importante frisarmos que a especificação formal é necessária para se evitar ambiguidades na descrição, o que é imprescindível para o trabalho de implementação de uma linguagem. Vamos falar um pouco agora de BNF, que é uma metalinguagem, e BNF é a sigla para Backus Null Form. BNF foi criada para a descrição sintática da linguagem ALGOL e tornou-se uma metalinguagem padrão. Com BNF, pode-se especificar gramáticas de linguagens formais ou até mesmo naturais, ainda que com restrições. Dando continuidade, então, vamos ver agora a definição de T. T é o conjunto de símbolos terminais da linguagem, isto é, símbolos básicos considerados atômicos, os quais podem se combinar para formar todas as construções válidas na linguagem. Podem ser caracteres ou sequências de caracteres, como por exemplo, o A maiúsculo, for, símbolo de soma, abertura de colchetes, procedure e etc. Vamos agora para a definição de P. P é o conjunto de produções. Uma produção é uma regra que define uma possível estrutura de um não terminal. Em BNF, uma produção tem a seguinte forma: entre parênteses angulares A, dois pontos, igual, entre parênteses angulares B, onde A, entre parênteses angulares, é o símbolo não terminal e B, entre parênteses angulares,
é uma sequência de símbolos terminais ou não terminais, que vale por uma descrição da estrutura sintática da estrutura de A entre parênteses angulares. Por fim, temos a definição de S. S é chamado símbolo não terminal inicial, que representa uma sentença. Uma gramática pode ser usada para derivação ou redução de sentenças, sendo que derivação é o processo pelo qual se obtém uma sentença. Isto se faz através da substituição sucessiva de cada não terminal pela sua definição, ou seja, lado direito da produção correspondente, a partir da produção inicial, que é aquela que tem o símbolo S à esquerda, até se obter uma sentença que contém apenas terminais, ou seja, uma sentença. Por sua vez, redução é o processo pelo qual se verifica a validade de uma sentença, isto é, se esta pertence à linguagem. Consegue-se isto pela aplicação inversa das produções, escolhendo-se criteriosamente trechos da sentença a serem substituídos pelos correspondentes não terminais, até se atingir o símbolo inicial, neste caso, dito símbolo objetivo. Se isto não for alcançado, a sequência dada não é uma sentença da linguagem. Para a gente compreender melhor esse processo, vamos a um exemplo. Então eu vou demonstrar agora para vocês uma gramática simples, definida em BNF, que especifica o formato dos identificadores em uma certa linguagem. Essa minha gramática denominada G1 vai ser representada pelos meus não terminais ID, letra, dígito e resto, todos entre parênteses angulares, e pelos meus terminais A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, 0 e 1, e eu terei as minhas produções listadas aqui, sendo que o meu não terminal inicial é o ID, entre parênteses angulares. O objetivo, é obter, através da derivação, uma sentença dessa linguagem, tendo por base a gramática definida. Então, apresento aqui novamente a gramática, só destaco o fato de que eu numerei as minhas produções, ou regras, para facilitar a minha explicação a seguir. Então, vou partir do meu símbolo não terminal inicial, o meu ID. Aí eu analiso as minhas produções e vejo quais dessas têm o ID do lado esquerdo da minha produção. Isso eu tenho na minha regra 1 e 2, então posso escolher qualquer uma destas para começar o meu processo de derivação. No caso, vou fazer a opção pela regra 2, e aí vou derivar o meu ID obtendo letra e resto, essa sequência de não terminais. Agora, vou fazer a opção pela utilização da regra 9, a qual, se nós analisarmos aqui, vai derivar o não terminal em resto na sequência de não terminais dígito e resto. E é isso que eu visualizo aqui, tá bom? Notem que eu estou destacando em vermelho, o que está sendo utilizado como início do processo de derivação e o que eu tenho como objeto após a derivação. Utilizando então a minha regra 7, eu vou derivar o meu não terminal em resto no meu não terminal dígito, através da utilização da regra 7. Temos aqui, Dando continuidade, vou me valer agora da regra 3 e vou derivar o meu não terminal letra no meu terminal A. Dando continuidade, vou agora usar a regra 10 para derivar o meu não terminal dígito no meu terminal 1. Por fim, agora, vou me valer novamente da regra 10 para derivar agora o meu não terminal dígito no meu terminal 0. E agora eu destaco a minha sentença válida na linguagem obtida através da aplicação da minha gramática G1. Dando continuidade agora, então apresento para vocês um novo exemplo de gramática, também definido utilizando BNF, de um subconjunto, aí eu destaco que imperfeito, do português. Neste caso, minha gramática vai ser denominada G2. Apresento aqui, então, o meu conjunto de símbolos não terminais, seguido do meu conjunto de símbolos terminais, seguido do meu conjunto de produções e, por fim, a especificação do meu símbolo não terminal inicial.
O objetivo agora, né, é que vocês verifiquem se a sentença "o estudante estuda muito" pertence à linguagem especificada acima. Eu quero que vocês demonstrem isso. Tempinho para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Eu destaquei aqui o conjunto de produções que foi especificado na gramática G2, que nós acabamos de ver, para facilitar o processo de compreensão de vocês da redução que eu vou apresentar na sequência. Aqui eu tenho então a sentença "o estudante estuda muito", ponto. Meu objetivo é, a partir dessa sentença, chegar no meu símbolo não terminal inicial por meio da utilização dessas minhas produções aqui. Se eu não conseguir chegar, partindo dessa sentença, no não terminal inicial, essa sentença não é válida para a linguagem especificada pela gramática G2. Vamos então. Fazendo uso das regras 7, 9, 12 e 14, eu saio da minha sentença inicial e chego nesta sequência que nós estamos vendo aqui. Então, inicialmente eu tenho 4 não terminais, seguido do meu ponto. Então, eu vou obter a sequência dos não terminais: artigo, nome, verbo, advérbio, seguido do ponto. Fazendo uso das regras 2 e 4, eu vou agora, transformar os meus não terminais artigo, nome, no meu não terminal SN, e os meus terminais verbo e advérbio no meu não terminal SV. Notem que eu continuo com ponto. Agora, utilizando a regra 1, eu vou obter, por meio do meu não terminal SN, seguido do não terminal SV, seguido do ponto, o meu não terminal inicial sentença. Logo, eu consigo obter a prova de que a minha sentença "o estudante estuda muito", ponto, é uma sentença válida nesta linguagem especificada pela gramática G2. Eu quero só destacar que esse processo pode ser representado através de uma árvore de derivação. Então eu posso, partindo da minha sentença inicial, ir por meio da utilização do meu conjunto de produções especificado na gramática e seguindo até obter o meu não terminal inicial, se porventura a minha sentença for válida. Tá certo, pessoal? A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se porventura tiver alguma sugestão, crítica ou elogio, fique à vontade para utilizar os comentários para tal. Nós nos vemos na próxima videoaula. Valeu, pessoal!